Olá, tudo bem? Antes de começarmos o capítulo 13, nós vamos orar, tá bom? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Deus, através desse capítulo. Meu Deus, abre o entendimento dessa mulher, que não se trata dos outros, das outras pessoas, mas se trata dela, de como ela quer transbordar do Senhor, de como ela quer refletir o Senhor através da vida dela para as pessoas. Fala com cada uma de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse título, porque é a parte 2, o capítulo 13, parte 2, mais linda diante dos outros. É um título assim um pouco polêmico, porque a gente tem assim, que nós não temos que fazer o que agrada aos outros, Mas não se diz respeito a isso, mas se diz respeito a nós, a quem nós estamos refletindo, Jesus, o caráter de Deus ou o caráter do mal. Dia 13 diz assim: quando maquiagem não resolve. Nos últimos dias, que são os capítulos anteriores, trabalhamos bastante para limpar o armário do nosso coração e diante dele coisas que nos impedem de ser mais lindas. Também tivemos nossos momentos na frente do espelho, avaliando nossa aparência e tomando decisões a respeito da nossa saúde. Agora que já estabelecemos alguns princípios na maneira de tratar a nós mesmos, podemos trabalhar a beleza em relação aos outros. A partir de hoje, vamos aprimorar nossa beleza aos olhos dos outros, transmitida pelo nosso comportamento. Espere só, cara. Vamos ver juntas que existem algumas atitudes muito feias, que maquiagem nenhuma resolve. Uma dessas atitudes, o palavrão. Quando, eu até já falei nos vídeos anteriores, quando eu vi que chamar palavrão, eu já estava em fase de libertação, eu já tinha entendido isso de uma forma espiritual, que quando eu falo um palavrão, eu estou trazendo um demônio para minha vida, mas eu ainda não tinha entendido que era uma atitude feia para uma mulher. Se para homem esse palavrão em si é feio, imagine uma mulher que é delicada, que quer ser empoderada, como falam, forte, fica falando palavras de baixo calão. Não adianta nada eu estar toda. Por isso que eu gosto da minha naturalidade, por isso que eu não gosto de estar cheio de maquiagem. Eu uso, mas porque eu decidi gravar esses vídeos assim. Porque eu tenho que ser quem eu sou. Eu tenho que falar para vocês o que eu vivo. Eu não posso fazer algo que não condiz comigo. Entendeu? Então vamos lá. A partir de hoje, vamos começar com uma história lá do fundo do baú. Ela vai contar a história dela. Eu sou filha única, mas fui criada com alguns primos que são como irmãos para mim. 2 meninas e um menino. Tudo que ele falava era lei para mim. Um dia ele me disse: Nanda, que mania feia é essa que você tem agora? Você está cortando as palavras. Em vez de dizer falando, você diz falando. Em vez de dizer dançando, você diz dançando. Que coisa feia. Eu devia ter uns 15 anos na época e o que ele me disse ficou na minha cabeça. Lembro-me de ficar repetindo enquanto tomava banho. Falando, cantando, brincando. E vi que era verdade. Eu havia mesmo absorvido em algum lugar ou no convívio com alguém aquela mania feia de comer as letras. Isso se devia em parte às amizades que tinha. Meus amigos usavam muitas gírias, tinham um jeito bem próprio de falar. E eu acabei pegando isso também. Detesto ser Maria Chuchu. Você sabe o que é Maria
Segredo de hoje: atente para o seu comportamento. Eu estava até vendo aqui que eu escrevi, na época eu falava muitas gírias, tipo assim, né, 200 conto, não lembro assim, mas eram as principais, e eu já estava ali firme com Deus. Então, se eu me libertei, se eu me converti, eu tenho que falar da forma correta, né? E até mesmo a gente acaba errando com os nossos filhos, né? A gente acaba passando isso para eles e depois a gente vê, meu Deus, meu filho está falando errado, mas eu também estou falando errado, né? E assim, eu acabo... que imagem eu estou passando do meu falar, do meu agir, né? Não só falar errado, mas como eu posso dizer para vocês, se eu sou grossa, meu tom de voz, porque muitas das meninas me veem assim tranquila, conversando, falando. Quando eu digo que eu fico brava, eu não acredito. Como? Eu nunca vi a Nailfa brava. Mas eu fico brava porque eu sou ser humano, eu fico. Mas porque esse é o meu jeito. Mas a palavra de Deus é bem clara: irai-vos, mas não pequeis, né? A gente pode se irar, né? O que não pode é deixar que essa ira, sabe, se torne um pecado. Por exemplo, eu tenho que corrigir, disciplinar meus filhos. Se precisar disciplinar com a vara, se precisar dar-lhe umas palmadas, eu posso. Mas o que eu não posso é espancar, que é errado. Fazer com raiva, não. Eu tenho que sentar com meus filhos e, você vai apanhar. Por quê? Porque você fez isso, isso e isso. E eu aprendi até na Super Nani. Eu assisto, gente, essas coisas. Agora eu acho que não passa mais, não sei. Que o bolo é por idade. Então, se eu tenho adolescente de 11 anos, eu vou dar o bolo, 11 bolos. Mas não é aquilo pra, sabe, só faltar quebrar a mão da criança, da adolescente. Não, mas fazer para corrigir. Vai ter gente que vai dizer, ai meu Deus. Não, gente, nós fomos criados assim, bem piores. Mas hoje nós temos a orientação, que nós temos sim, a palavra de Deus é bem clara, que nós temos que corrigir com a vara, disciplinar. Então eu tenho que fazer. Eu já tô até mudando o assunto, né? Não tem? Mas isso também é um comportamento. Isso é um tipo de comportamento. Que mãe você é? Que quando o seu filho erra, você quer só faltar matar? Deus o livre, pare com isso. Não. Bater com raiva? Não. Se você faz isso, você nunca vai conseguir disciplinar ele. Porque você vai, sabe o quê? Alimentar a raiva, a mágoa nele. Mas, se você fizer da forma correta, com disciplina, você vai conseguir disciplinar ele de verdade. Ele vai entender. Olha a diferença. Quando é feito com raiva e quando é feito dentro da palavra de Deus com disciplina. Para disciplinar de verdade. Você consegue. Entendeu? Atente para o seu comportamento. Comportamento é algo que maquiagem nenhuma consegue esconder. Eu já disse isso, mas acredito que é tão importante que vale a pena repetir. Também não adianta plástica nem botox. Se você deseja ser mais linda, precisa cuidar de seu comportamento, como cuida do cabelo. Meu cabelo tá todo arrepiadinho porque eu lavei hoje e eu tava até vendo. Minha filha disse, mãe, esse shampoo não tá ficando bom pro nosso cabelo, estão ficando muito rebelde. E realmente, eu vou procurar um outro shampoo, porque esse tá demais mesmo. Cadê? Unhas, né? Eu ainda não, tá crescendo aqui, ainda não parei esses dias tá um pouco corrido, meu esposo teve médico, aí já viu. Ele vai falar mais alto do que uma pele sedosa ou uma roupa de caimento perfeito. O nosso comportamento fala mais alto, como eu falei pra vocês. Que adianta eu usar uma roupa toda bonita, sabe? Toda chique, mas uma maquiagem, mas se eu sou grossa, ignorante, eu espanco os meus filhos, eu maltrato meu marido,
sabe? Eu maltrato as pessoas. Que comportamento de Jesus eu estou exalando aí? Nenhum. E as pessoas, pode ter certeza, vão lembrar-se dele mais do que qualquer outra coisa. E é verdade. Quando a gente encontra uma mulher grossa no mercado, meu Deus, aquela mulher é barraqueira, a gente fica ali, ó. E quando a gente vê uma outra situação, com uma outra mulher, a gente lembra daquela mulher. Meu Deus, aquela mulher, eu lembrei daquela mulher que fez aquele barraco naquele mercado. Olha só. Recordo-me, aí ela falando, recordo-me de uma menina que vi um dia no aeroporto. Não consigo dizer que roupa usava, nem a cor dos olhos ou cabelos, mas me lembro do jeito feio de mascar chiclete. Era tão indiscreta, mastigando de boca aberta e fazendo barulhinho. Consegue imaginar? Eca, que nojo, me deu só de lembrar. Lembro que era uma moça bonita e chamava a atenção de todos ao passar, mas perdeu toda a graça que poderia ter. Aquela mastigação toda me irritou tanto que me fez parar de mascar chiclete por um bom tempo. Naquela época não vivia sem chiclete na bolsa, hoje prefiro balinhas. Não estou lhe dizendo para parar de mascar chiclete, é você que sabe o que pode deixar seu comportamento mais feio. Só lembre que os outros vão reparar e não vão esquecer. Quando ela fala aqui que os outros vão reparar e não vão esquecer, como eu disse para vocês, não se trata das outras pessoas, mas se trata de como eu quero ser lembrada. Porque às vezes quando a gente lê, a gente quer sempre levar para esse lado. Eu não tô nem aí porque as pessoas pensam de mim, eu não tô nem aí. Sim, a gente não tem que se importar. Cada um de nós sabemos da nossa vida, né? Mas quem eu tenho passado? O que eu tenho passado para as pessoas com o meu comportamento, o meu caráter e as minhas atitudes? Eu tenho transmitido Jesus no meu vestir, no meu falar, no meu comportamento. Ainda mais a gente que tem marido incrédulo. Eu nem terminei de contar totalmente o meu testemunho para vocês, né? Mas tudo eu tenho que vigiar. Como eu vou falar, até se eu vou ficar brava, eu não posso falar, sabe? Porque o diabo usa as coisas contra nós. Então eu tenho que usar de sabedoria. Eu tenho sim que ser, eu não posso ser omissa nas coisas. Então eu tenho que falar e eu tenho que argumentar. Mas eu tenho que saber o tom de voz de como eu vou falar. Porque assim eu venço. Agora, se eu for a barraqueira querendo ser a dona da verdade, eu vou perder. Você tá entendendo? A chave de um comportamento limpo. Aí a dona Nanda disse assim, quando eu tinha 19 anos, um amigo me disse, Nanda, você fala muito palavrão. Eu respondi, mas você também fala. Aí ele rebateu, mas você é uma mulher. Olha, aquilo me deixou muito humilhada. Eu até dei uma de durona. Só porque sou mulher não posso falar palavrão? Mas a verdade é que nunca mais esqueci o que meu amigo me disse. Nós mulheres temos a tendência de reparar muito nas coisas, às vezes até demais. Olha a saia dela, olha o cabelo dela, olha a voz dela. Talvez os homens ignorem essas coisas, mas na hora que uma mulher tem um comportamento impróprio, eles reparam, e é verdade. Todas as vezes que o meu esposo via uma mulher barraqueira e ele achava aquilo ridículo, ele dizia pra mim, que ridículo, uma mulher, sabe, brigando por causa de outro homem, que não sei o que, ele dizia isso pra mim. Aí eu olhava pra ele e dizia, por isso que eu não perco meu tempo, eu não brigo por ninguém, realmente, eu sempre fui assim. Quando eu descobri as traições, eu não ia na porta da casa, eu não ia, até porque ela podia ter culpa, mas ele era o culpado. Então eu só dizia que eu tinha descoberto, né? Uma vez que eu liguei, eu estava grávida da Graziella na época, e eu liguei, e era uma menina nova, mais nova que eu. E eu falei, você sabe que eu tô grávida? Você sabe que nós somos casados? Você sabe que nós temos filhos? Não sabia, ele não me disse. Eu disse, pois é, mas nós somos. E ele começou a chorar com raiva, porque eu tinha descoberto e tal.
Mas eu falei, aí foi quando eu desliguei, conversei com ela numa boa. E aí eu falei pra ele, ó, tu quer ir? Tu quer ter a tua vida? Vai, me deixa em paz. E eu acho que ele esperava que eu fosse fazer o barraco. Não fiz. E ele sabe que eu nunca vou fazer, eu não vou perder meu tempo. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho valor. Eu tenho valor, eu tenho Deus comigo. Que Deus o livre, eu tenho 20 anos de casado. Se isso acontecer, Deus, ele tem alguém melhor para mim. Deus, ele pode, sabe, fazer eu ter o que eu não tive nesse casamento no próximo. Caso que Deus o livre, isso aconteça. Você tá entendendo? Então, assim, eu não tenho medo de perder. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu procuro ser fiel, honesta, verdadeira, cuidadosa, amorosa, atenciosa. E eu não faço isso esperando. Antes eu fazia esperando. Hoje eu não faço mais isso esperando algo em troca. Eu faço porque eu tenho que refletir o caráter de Jesus. Porque eu tenho que fazer o que Jesus faria. E eu estou plantando para mim. Se não vai ser Ele que vai fazer eu colher essa bondade, Deus vai fazer alguma coisa. Mas é Ele, em nome de Jesus, né? Eu creio que a gente ainda vai viver muitos anos, até Jesus voltar, né? Juntos, que é o que eu quero, com certeza. E Ele também quer. Uma das chaves para a beleza da mulher é a graciosidade. Ela não tem a ver com a personalidade nem com o gosto, mas com o comportamento. Você pode ter crescido entre meninos, gostar mais de futebol do que brincar com a Barbie, ou não ter tido um exemplo feminino em casa. Nada disso a impede de ter graciosidade. A mulher graciosa tem um comportamento bonito e agradável. Suas maneiras atraem e aproximam as pessoas, em vez de repelir ou agredir. Tem sempre um sorriso no rosto, uma atitude simpática e gentil. Gente, eu sei que muitas das vezes a gente já sofreu tanta coisa, já passou por tanto problema, já, como é que fala? Já fomos tão prejudicadas até por causa de amizade, por ser boazinha. Mas a gente não pode endurecer o nosso coração para a graciosidade, em ser agradável. A gente não pode, porque é isso que o diabo quer, que a gente passe a se tornar uma mulher reclamona, uma mulher que não acredita em ninguém, uma mulher que só tem maus olhos, sabe? Pra que eu vou ser boazinha? Pra que eu vou ser graciosa? Pra que eu vou agir assim amável? Né? Pra que eu vou ser agradável se ninguém é comigo? A gente dá o que a gente tem. Se as pessoas fazem isso é porque elas não têm dentro de si. Mas se nós temos que ser. Entendeu? O que você tem de detectar são os comportamentos que roubam sua graciosidade. No caso dela, durante a adolescência, teve muitos amigos meninos. Não era isso que deixava menos graciosa, mas sim o fato de agir igual a eles, falando gírias e palavrões. Talvez essas atitudes não chamassem tanta atenção quando partiam dos seus amigos, mas eles mesmos achavam que aquele comportamento ficava feio em mim, uma mulher. Eles roubavam a minha graciosidade sem que nem se desse conta. Eita, que o carro, não sei do que tá passando aqui na rua, gente. Sempre é assim, né? Então, eles roubavam a minha graciosidade sem nem que me desse conta. Então, ela não prestava atenção que o palavrão e as gírias roubavam a graciosidade dela de ser uma mulher. Dá para melhorar? Essa é a pergunta. Aí ela botou assim: não quero que pense que sou a rainha da graciosidade hoje. Não, ainda sou um ser em construção. Nós somos um ser em construção todos os dias. E sei que muitas coisas, temos muitas coisas a melhorar, inclusive nessa área. Nosso desejo não é lhe dar nenhuma aula sobre graciosidade, nem lhe cobrar uma postura de bonequinho de porcelana.
Quero apenas lembrá-la de que seu comportamento diz muito sobre quem você é e causa uma impressão tão forte nos outros quanto sua aparência e sua personalidade. Por isso, devemos estar alertas quanto à maneira de nos comportar, o modo de falar, rir e sentar. Tudo isso são pequenas coisas que causam grandes impressões e que podem fazer horas de cabelo e maquiagem irem pelo ralo. Você vai ver que é possível ser bonita e ainda assim não ser. Olha aí, tá vendo? Se não consegue avaliar bem o seu comportamento, pergunte a opinião de alguém em quem confie. Peça para essa pessoa lhe dar um toque na hora que você for indiscreta, escandalosa ou relaxada demais. Depois faça o mesmo para ajudá-la. Mas veja bem, faça isso com todo cuidado para não ofender ninguém. Então, assim como você vai pedir essa opinião, se você tem uma amiga também, ajude essa amiga a melhorar, entendeu? Vídeos são uma boa forma de se avaliar nesse quesito. Não vale aquele vídeo que você grava de si mesma, cheia de pose. São aquelas gravadas em festa de aniversário, de fim de semana com a família, momentos descontraídos em que você não se lembra de estar sendo filmada. Se tiver acesso a esses vídeos, vale a pena assisti-los. Vai estar tudo lá do seu jeito de falar, de andar, de não fazer nada. Assista e avalie se gosta de tudo que vê ali. Aquela lá, querida, é você como os outros a ver. Então, se avalie como tem sido o seu comportamento, o seu falar. Quando você chega na casa das pessoas, o que você fala? Sabe, você vai lá para falar mal dos outros, para perguntar as coisas dos outros, ou você vai lá para trocar ideias, para, poxa, o que eu posso fazer para mudar? Ou então vai conversar sobre dicas de casa, de saúde. Sabe, já passou, nós temos que amadurecer, nós somos mulheres, nós precisamos mudar, nós precisamos amadurecer, florescer, sabe? Não regredir, não continuar na estaca zero. Tarefa: invista no comportamento. Sua tarefa já foi explicada anteriormente. Procure fotografias, vídeos que retratem de maneira espontânea aqueles nos quais foi fotografada ou filmada sem perceber. Analise sua postura, seu jeito, sua expressão. Parece agradável ou receptiva? Ou faria você sair correndo se fosse outra pessoa? Veja se há algum comportamento que é irritante ou feio. Depois de assistir, anote o que precisa ser mudado e aí é só vigiar. Haja de maneira consciente, prestando atenção nos seus trejeitos, na maneira de falar. Não precisa ser artificial, seja espontânea, mas observe o que está desalinhado com o resto. Treine para fazer isso um novo hábito diário. Então, pense nisso. Pense nisso, como tem sido o seu comportamento. Diz muito sobre quem você é. Não diz respeito às pessoas, mas sobre quem você é. Eu reflito Jesus, eu exalo o perfume de Jesus, ou eu dou um mau testemunho, eu envergonho o nome de Jesus. No meu comportamento, no meu falar, no meu vestir, eu sou discreta. Aí, evite acessórios barulhentos. Joias ou bijus barulhentas são geralmente inadequados, em especial para o ambiente de trabalho. Um conjunto de pulseiras ou brincos que fazem barulho a cada movimento. Ai, meu pai, deu vontade de bocejar. É perturbador e até mesmo irritante, não é verdade? Use acessórios barulhentos apenas em ocasiões informais, como uma festa ou em locais em que o silêncio ou baixo volume não sejam prioridades. Eu mesmo tenho umas pulseiras que gosto muito, mas nem sempre posso usá-las, pois são indiscretas demais. Então, observe o seu comportamento nos próximos dias nós vamos estar lendo o capítulo 14, que é sobre a lista negra dos comportamentos, E ore, Senhor, eu quero mudar esse comportamento, mas é oração, orar, mais ação. Então, se você tem atitudes feias, você vai lutar para mudar. Se você chama palavrão, você vai,
lutar com todas as forças para não chamar mais. Se você falar mal, se você é barraqueira, você vai mudar. Se você é muito espalhafatosa, sabe? Usa aquelas roupas que não são adequadas para a sua idade. Porque eu tenho 37 anos, eu não posso usar roupa de adolescente, de jovem. Jovenzinho. Não, eu tenho que usar roupa conforme a minha idade. Né? Então pense nisso. E eu gosto muito de usar roupas, essas roupas aqui eu uso em casa, então são roupas tranquilas. E eu tô fazendo em casa, então não tem porquê eu estar ali toda, né, arrumada, tá bom? Então pense nisso, pense nisso. Deus, ele quer limpar dentro de você, né, para que você possa transbordar dele, tá bom? Que Deus abençoe.